Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu tinha dito na live, né, eu ia gravar uma videoaulazinha para vocês, falando um pouquinho sobre o nosso conteúdo novo, da nossa apostila 2, então vocês podem acompanhar a videoaula na nossa apostila 2, o segundo trimestre, a página 3 e a página 5, tá? Então, dando sequência ao nosso conteúdo de ciências, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da temperatura e do calor, né? Então, saindo um pouquinho daquele conteúdo que nós tínhamos visto e dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre temperatura e calor. Então, nós sabemos hoje, né, que a temperatura e o calor, elas são conceitos diferentes, então a gente tem conceitos diferentes. Então, temperatura, né, é uma grandeza física associada ao movimento, né, de partículas, e o calor, né, ele vai ser a troca, né, quando a gente tem essa movimentação das partículas, né, que vão aquecer por conta dessa movimentação, a gente pode ter trocas, e isso é o calor. Então, a temperatura e o calor, eles vão estar associados, mas eles são diferentes. Então, a gente tem conceitos para temperatura e calor que são diferentes. Então, se vocês acompanharem lá na nossa apostila na página 4, a gente vai ter a definição do que é a temperatura e do que é o calor. Então, na nossa apostila, a temperatura e o calor, né, eles trazem um conceito diferente. Então, a gente tem como conceito na nossa apostila, né, que a temperatura é a grandeza física associada ao movimento ou agitação das partículas, né? Então, é muito comum a gente ter temperatura no nosso cotidiano, né? Então, a gente sente a temperatura, e quando a gente tem uma variação dessa temperatura, né, a gente consegue medir, porque a gente tem grandezas e escalas termométricas que nos auxiliam a fazer essa medição. Então, geralmente a gente usa como escala termométrica os Celsius. Então, toda a nossa temperatura ela é medida em Celsius. Mas a gente também tem outras escalas para medir a temperatura. Então, a gente tem o Fahrenheit, a gente tem o Kelvin, que não são tão usadas por nós, mas em algumas áreas, né, quem tem interesse em fazer, por exemplo, um curso de piloto de avião, vai observar que essa escala ela vai mudar. Em alguns países, o Celsius ele também não é utilizada outra escala, como o Fahrenheit, né, ou o Kelvin, mas nós aqui no Brasil usamos para medir a temperatura o Celsius. Então, a gente pode medir nossa temperatura corporal, nós podemos medir a temperatura do ambiente, e a gente tem essa variação de temperatura, né? Então, a gente diz que essa variação de temperatura, né, é o calor. Então, a gente pode ter mais calor ou menos calor. Então, a gente tem uma variação. Então, a temperatura é a grandeza física, a variação da temperatura é o calor. Então, quando a gente tem uma variação da temperatura no meio, a gente tem calor. Então, eu posso estar com mais calor, menos calor, ou seja, está mais quente e mais frio. Então, quando a gente tem essa variação na nossa temperatura, a gente tem o calor em si. Então, a temperatura é a grandeza física, que nós usamos escalas termométricas para medi-la, né, que pode ser o Celsius, o Kelvin, o Fahrenheit, e a minha variação da temperatura é o calor, né? E aí eu quero que vocês, né, para a nossa próxima live, vocês façam a leitura da nossa página 4 e da nossa página 5, e eu quero que vocês respondam a página 3. Então, aqui na página 3, nossa apostila, a gente tem a parte introdutória, que está falando sobre a temperatura e sobre o calor, e vocês têm um exemplo aí. Vocês têm 3 recipientes, onde nós temos temperaturas diferentes. Então, o meu primeiro recipiente, que é o recipiente A, eu tenho uma temperatura de 10 graus Celsius. O meu segundo recipiente, que é o B, tem uma temperatura de 20 graus Celsius. E o meu terceiro recipiente, que é o C, tem uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, eu quero que vocês respondam a página 3, com base no que a professora falou sobre temperatura e calor, com o que vocês acreditam, o que vocês sabem sobre temperatura e sobre calor. Então, vocês têm a letra A, a letra B, a letra C e a letra D da página 3 para responder, tá? E depois vocês vão fazer a leitura da página 4, da página 5, que vai estar falando sobre as escalas que nós vamos ver na live. Então, na nossa próxima live, eu vou estar falando sobre a escala Celsius, sobre a escala Fahrenheit e sobre a escala Kelvin, tá?
Então, essa primeira parte, que é a parte introdutória, na página 3, vocês vão responder, tá? Com os conhecimentos de vocês. Então, o que vocês acreditam? Então, na letra A, né? Quando vocês percebem que tem mudança de temperatura no ambiente, vocês vão responder. A pergunta é, quando vocês, por exemplo, entram na piscina, vocês percebem que tem uma mudança da temperatura? Então, coisas do cotidiano de vocês. O que vocês recordam sobre temperatura e calor? Então, vocês vão responder. Na página 4, vai estar falando um pouquinho sobre temperatura e calor, que é o que nós acabamos de comentar. Então, o que é temperatura e o que é o calor? Então, a temperatura, uma grandeza física que pode ser medida através de escalas, e o calor é a variação. E depois a gente tem quem são as escalas termométricas, que é a escala Fahrenheit, a escala Celsius e a escala Kelvin. Então eu quero que vocês façam a leitura sobre essas 3 escalas, porque na nossa próxima live eu vou estar conversando com vocês sobre elas, e nós vamos estar também conversando sobre a página 3, que é a parte introdutória, sobre os conhecimentos que vocês têm sobre temperatura e calor, tá bom? Até a nossa live, então.